Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. José Roberto Mendonça de Barros, sempre de olho nos indicadores, sempre iluminando para a gente as discussões como elas devem ser observadas. Está prestando atenção em crescimento, está prestando atenção em inflação. Dá um cenário para nós, para onde a gente deve olhar, quais são os números que a gente deve observar e o que eles estão dizendo, na sua opinião. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Olha, tem uma revisão generalizada para melhor da perspectiva de crescimento do PIB para esse ano. E isso é uma coisa boa, né? Os números do primeiro trimestre foram melhores e mesmo no segundo trimestre, que se esperava uma queda, ela não deveria ser tão grande. Daí porque há uma generalizada revisão do crescimento desse ano. Nós mesmos, na MB, passamos para 3,2. Tem gente até mais animada que está com 4, até 4 e pouco de crescimento. Isso, como eu disse, é muito positivo. Entretanto, ao mesmo tempo, Eduardo, existe uma preocupação muito grande com a inflação. Né? Isso é, se a economia, o PIB está melhorando, a dificuldade das pessoas de lidar com a inflação está piorando, e isso é bem complicado. Então, para você, poucos exemplos. No índice do custo de vida, o IPCA, até abril, ele em um ano cresceu um pouco mais de 6%, 6,8%. Mas a alimentação cresceu 12,3%. Isso todo mundo sabe, né? A comida está, cada dia que passa, está mais cara. A energia também. O gás de botijão subiu 21%. A gasolina subiu também bastante e a energia elétrica promete subir mais nos próximos meses por causa da seca que leva a chamada bandeira vermelha. E quem quiser fazer uma reforminha em casa, tiver que comprar material de construção, tem que pagar 25% a mais em média em relação ao período passado. Daí você vê que os orçamentos estão sendo realmente espremidos por conta da inflação. E eu adicionaria só mais uma última coisa. O auxílio emergencial desse ano é substancialmente menor que o do ano passado. Daí porque tem muita gente lidando com mais dificuldade. Então, se é bom que o crescimento vai ser um pouco melhor, não é boa essa pressão inflacionária em cima das pessoas e que está levando o Banco Central a começar a subir de forma significativa o juro e com isso o crédito vai ficar mais caro. Então é meio uma no cravo, uma na ferradura, não é, Eduardo? Não, sem dúvida. Agora, quando a gente vê ainda os números lá fora, quando a gente fala em revisão dos números, o PIB aqui para um pouquinho para cima, lá fora ainda tem uma distância grande, né? Os outros países vão crescer ainda muito mais. Então vai abrir uma boquinha de jacaré entre o crescimento brasileiro e o crescimento mundial. O que isso provoca nas contas de uma forma geral? O Brasil tem, ainda que esteja crescendo um pouquinho mais do que se previa, está num processo de empobrecimento relativo? Sem dúvida. E tem uma coisa, né, Eduardo, que hoje é muito clara no mundo inteiro. Os países que lidaram bem com a ameaça do vírus, isto é, que saíram correndo atrás de distanciamento, máscara e especialmente vacinação, são os que mais estão crescendo, os mais habilitados a crescer. Caso assim mais emblemático está nos Estados Unidos, né, que a entrada do presidente Biden trouxe uma transformação radical. E a projeção de crescimento dos Estados Unidos esse ano é de 6,5%. Um país daquele tamanho, crescer 6,5% é muita coisa. E nós, agora que está melhorando, talvez cresçamos 3,5%, até talvez 4%. Então, relativamente é isso mesmo. Tem um processo de distanciamento relativo, né? E o que é pior, né? Se você olhar Estados Unidos, Europa e a maior parte dos países da Ásia, a gente vê um processo de crescimento do investimento muito significativo, mas muito significativo, que não é o que nós vemos aqui, até porque, como nós falamos, os juros estão subindo. Comparação simples, agora que subiu um pouco, o juro para 10 anos nos Estados Unidos está em 1,6%.
No Brasil, 9,3%. Veja que fica muito mais difícil crescer nessas circunstâncias, né? Agora, professor, quando a gente olha a forma como o Brasil está crescendo, a gente vê que o setor do agro está bombando, está dando um show, puxado por preços competitivos, e também podia ter preço competitivo lá fora, e a gente não tem produtividade, e a gente tem. A gente podia não ter a mesma produção por hectare, e a gente tem. O Brasil dá um show já há anos no agronegócio. No entanto, e foi tema do meu comentário ontem, ao abrir o nosso programa do meio do dia, a indústria está complicada, né? A indústria brasileira está combalida, e ela não consegue, olhando para o agronegócio, se inspirar para tentar ali recuperar um espaço. E sem esse espaço a gente fica com um PIB reformatado, né? O agro puxando mais, claro que tem um pedaço do agronegócio que puxa a indústria, evidente. Tem todo um setor industrial ligado ao agronegócio. Mas tirando esse setor, a gente tem alguma possibilidade de ver um crescimento de outros setores industriais que são geradores de investimento, que são geradores de bons empregos, que são consumidores de serviços e também do agro? Ou não? Ou o senhor acha que a gente ainda vai patinar e vai continuar esse processo de redução da indústria? Olha, Eduardo, mais que setores, eu acho que a gente pode falar, a gente vê muitos casos de indústrias que são que estão crescendo bastante e aumentando o emprego e tudo mais. Se for olhar estes casos, todos que eu conheço, eles têm uma coisa semelhante ao que você falou do agro. São indústrias que investem em novos produtos e produtividade e, ao mesmo tempo, vendem no exterior. Ou seja, tem que ser boas o suficiente para competir lá fora. Existem várias indústrias que têm esse perfil, mas não é o setor industrial que fica escondido aqui dentro. Outro dia, falando com o industrial, ele me disse, o nosso desafio é sair do produzir local para vender local, para produzir local para vender global, que é a única forma, inclusive, de crescer sistematicamente. Por quê? Porque hoje a demanda internacional de produtos industriais está aquecidíssima. Então, quem aqui no Brasil vende lá fora, também, além do mercado interno, está super bem. A demanda doméstica está mais atrasada. Quem vende só aqui dentro está mais... Essa lição é que eu acho que precisaria ser mais generalizada para o setor industrial como um todo. Mas, infelizmente, um belo pedaço da indústria prefere uma viagem a Brasília para discutir uma moleza fiscal, uma coisa qualquer, do que entrar num projeto de 10 anos para ser capaz de vender competitivamente no exterior. Pensa Brasil, José Roberto Mendonça de Barros, muito obrigado, e a gente volta a falar na semana que vem. Tá bom, um abraço a você, fica bem, tchau.